Olá, meu nome é Valdemiro Croix, sou professor aqui de Marketing Jurídico do Legal Hub. É uma grande satisfação ter você e estar contigo neste evento que é revolucionário. É um evento completamente diferente de tudo que você já viu no mercado jurídico. Eu tenho certeza que você está gostando. E agora nós vamos falar sobre marketing jurídico, algo que é absolutamente fundamental para o advogado obter sucesso nos dias atuais. Afinal de contas, fomos todos empurrados para um ambiente completamente diferente há alguns meses atrás, que não estávamos totalmente habituados, e agora estamos novamente num momento de volta àquilo que tínhamos anteriormente. Só que essa volta não será exatamente nos mesmos moldes, nos mesmos padrões do que tínhamos antes. Então, é importante para que o seu escritório continue, para que a sua advocacia continue tendo sucesso, ou para incrementar o sucesso da sua advocacia, que você tenha novos padrões, novas atitudes, novas ações para o seu negócio, porque senão as práticas antigas não trarão os resultados que você vinha tendo. E certamente você precisa se renovar. E o The Legal Hub traz exatamente isso: ferramentas para o advogado deixar de ser um dinossauro e passar a ter sucesso e olhar para uma rampa de crescimento absolutamente constante nos seus negócios. E o marketing jurídico, ele se conecta com isso de maneira perfeita. Por quê? É um marketing jurídico que ajuda o advogado a entender a mecânica dos negócios, né? A mecânica do mercado. O marketing instrumentaliza o escritório ou o advogado para que ele entenda como se posicionar, como criar um posicionamento único na mente do seu cliente. E sem esse posicionamento, fica difícil para que você consiga trazer para o seu negócio a diferenciação, que é fundamental para que você possa obter sucesso. Sem a diferenciação, você será apenas mais um advogado ou advogada nessa selva de pedras de disputa, né, por honorários, por clientes, enfim, situações que você não quer, se já passou, não quer mais passar com toda a certeza. E o marketing vai te ajudar a isso, entender o mercado, entender o posicionamento do seu negócio diante do seu cliente. Então, para que serve efetivamente o marketing jurídico? Para criar um posicionamento único na mente do seu cliente. E isso se dá a partir de uma série de técnicas e ferramentas que eu vou comentar com você daqui para frente, ao longo aí desses próximos 20 minutos que a gente vai conversar. Tudo bem? Então vamos lá. Que benefícios um escritório tem ao implantar ferramentas de marketing jurídico? Uma coisa, como eu já disse, muito importante é construir uma imagem diferenciada e sólida na mente dos clientes. Pense na seguinte situação: você tem lá no seu escritório um site que diz direito civil, que diz direito tributário, que diz direito previdenciário, processual civil. Se o teu interlocutor, se o teu cliente não for um advogado, ele terá dificuldades em entender o que significa direito civil, direito processual civil, então ele não faz a menor ideia. Direito tributário, ele intui que tem relação com impostos, mas ele não tem certeza se aquela atuação que o escritório promove tem a ver com a área que ele precisa, né? O direito tributário é muito amplo. Eu posso ter aí uma atuação no direito tributário aduaneiro, né? Especificamente lá em questões de exportação ou importação, direito tributário da micro e pequena empresa, direito tributário focado em indústrias de petróleo e gás, direito tributário focado em indústria metalmecânica, enfim, é muito grande, é muito amplo e as pessoas não entendem essa amplitude, essa amplidão. O que é importante, então? Você construir imagem diferencial na cabeça do seu cliente. Você precisa falar a linguagem que o seu cliente entende, aquilo que o seu cliente precisa é aquilo que você vai falar. É a mesma coisa que se você fosse num médico e dissesse assim: doutor, eu tenho dores de cabeça. E ele começa a falar termos técnicos da medicina que você não entende absolutamente nada. Ao invés de esclarecer o seu problema, ele te confunde ainda mais.
e você não tem condições, obviamente, por questões técnicas, você não é médico, você não consegue entender aquilo que o médico fala e, portanto, gera uma dúvida sobre se aquilo que ele está falando é realmente a solução para os seus problemas. Então, a mesmíssima situação serve quando um cliente vem para você, no seu escritório, e você começa a falar uma linguagem técnica muito complexa e o teu cliente não entende. O que vai acontecer? Ele vai sair do seu escritório, vai procurar por um outro advogado para contratar, justamente porque ele não entendeu absolutamente nada ou você acabou gerando mais dúvidas na cabeça do cliente do que necessariamente esclareceu aquilo que ele precisava esclarecer. Então, construir uma imagem diferenciada e sólida passa por falar a linguagem do cliente, entender o problema que o cliente enfrenta e falar, explicar a ele, agregar valor a esse cliente com respostas diretas, objetivas na linguagem que ele entende. Então, esse é um primeiro grande benefício que o marketing pode trazer para o seu escritório. Um outro benefício, atrai clientes com perfil ideal do escritório. Certamente, você já deve ter passado por uma situação como essa que eu vou ilustrar. Chega no seu escritório hoje um cliente, pessoa física com um problema de direito do consumidor. Né? Sei lá, uma dívida qualquer, um protesto que indevido, coisa parecida, e você vai atender esse cliente, ok? Você trabalhou essa questão de consumidor ali com o cliente e amanhã vem um outro cliente, bate na sua porta, que é um empresário, um microempresário. Esse microempresário está com um problema contratual com um fornecedor. E você vai atender aquele cliente com um problema contratual. Percebem que são situações completamente diferentes. Apesar que existem dois contratos na mesa, né? Dois contratos, um de consumo e outro aqui entre empresas de fornecimento, são dispositivos completamente diferentes que você vai precisar trabalhar na resolução desse conflito. Num terceiro dia, vem um outro potencial cliente para você de direito previdenciário, mais uma pessoa física de direito previdenciário. Aí você vai ter que se debruçar sobre o direito previdenciário, entender aquela demanda para atender o cliente. Bom, o que acontece? Primeiro, você vai ter que se desdobrar, se descabelar para entender cada uma dessas áreas, porque elas são bastante distintas. Uma outra coisa que vai acontecer, você vai perceber que alguns desses clientes terão apetite pela contratação, e o apetite que eu quero dizer é cacife mesmo para contratar, interesse na sua contratação. Outros desses três exemplos que eu te dei, ele vai olhar para você e vai dizer assim, mas eu acho que eu preciso de algo mais específico, algo mais experimentado, porque o seu escritório está muito de A a Z, né? Falando muito genericamente de tudo. E provavelmente esse perfil é o perfil do empresário, que ele vai querer algo mais específico para aquele problema dele. Agora, você percebe que você não tem uma linearidade, você não tem aqui uma linha de raciocínio padrão que você pode desenvolver tanto na sua ação como advogado, no seu trabalho, na prestação própria do serviço jurídico, ali, do direito material, e você também vai ter dificuldades em se posicionar para que o seu cliente lhe enxergue. Porque aquele empresário, ele já percebeu, por exemplo, que você não tem aquela expertise necessária, assim, bem minuciosa sobre o problema dele. O empresário quer algo assim. Então, você perde muito tempo, quando você não consegue atrair o perfil do cliente ideal, você perde muito tempo estudando e perde muito tempo resolvendo os problemas que são muito díspares. A hora que você consegue criar um nicho, estabelecer um nicho de atuação, olhando para algumas vertentes, não do direito necessariamente, mas do mercado, olhando para o mercado sempre, você vai conseguir estabelecer uma harmonia nisso. Você vai começar a atrair clientes parecidos, né? Agora há pouco mesmo eu saí de uma reunião em que o advogado ele se posicionou como um advogado especializado em demandas de servidores públicos da segurança pública. Vejam, ele pegou e nichou segurança pública, servidores públicos e mais um corte, segurança pública. E ele ficou especializado nisso.
Então, ele obteve um crescimento significativo justamente por conta dessa especialização que ele conseguiu apresentar, né? Ele buscou um nicho, criou um diferencial, construiu uma imagem única na cabeça desses servidores públicos, especialmente segurança pública, e ele começou a atrair mais e mais e mais clientes com aquele perfil. Percebem como é importante isso, como o marketing traz essa possibilidade para você? O que mais que o marketing traz de importante? Ele eleva a percepção de valor dos clientes em relação à sua prestação de serviço. O que eu quero dizer com elevação da percepção de valor? Uma coisa é preço, outra coisa é valor. Preço é a troca monetária, quanto você cobra em dinheiro para determinado produto ou serviço. Valor é aquela percepção completa que você está entregando. Tem a ver também com a experiência que a pessoa passa ao ser atendido pelo seu escritório ou por você, advogado individual. Ele vai percebendo a sua autoridade, ele vai percebendo o seu conhecimento, ele vai percebendo que o atendimento é diferenciado, ele vai percebendo que a sua postura de advogado é bem diferente da postura dos outros advogados com quem ele falou até aquele momento. Então, você vai agregando valor. A pessoa do outro lado da mesa, o teu potencial cliente, ele vai enxergando em você algumas percepções que ele não tem dos demais. Faz parte da diferenciação, isso faz parte da construção da sua imagem de marca, né? E isso vai elevando essa percepção de valor. Quanto mais alta, mais insignificante o preço se torna. Então, se você consegue demonstrar ao seu cliente uma alta valoração do seu trabalho, né? Assim, uma percepção de valor muito alta. Isso você faz como? Através do marketing, publicando conteúdos com frequência, aparecendo em algumas mídias que façam sentido para o teu cliente e que te coloquem numa posição de relevância, né? Você se posicionando em determinadas situações, entregando conteúdo para o seu cliente que resolva o problema dele efetivamente. E aqui o advogado normalmente fica pensando, poxa, mas eu vou compartilhar conteúdo com o cliente, ele vai pegar isso e vai levar para outro advogado. Fique absolutamente tranquilo. Se ele vai fazer isso com você por conta desse conteúdo compartilhado, ele faria com você numa reunião presencial. Ele iria até o seu escritório e exporia os problemas dele, você daria algumas informações a ele, ele pegaria essas informações e levaria para outro. E essa é uma típica demonstração de que você não está agregando valor suficiente. Quando o cliente vai, coleta a sua informação e leva para outro, mostra que existe uma falha, existe um gap de percepção. Você pode estar entregando informação de altíssima qualidade, mas a percepção de valor do cliente em relação à sua pessoa, ao seu escritório, não está equivalente àquilo que você está entregando. Então, tem aqui um importante ajuste no marketing, na imagem, na percepção de valor que precisa ser feita, uma correção para que você possa agregar valor e não cair nessa de leilão, né? O cliente pega o teu conteúdo, leva para outro escritório, pega a proposta do outro escritório, traz para você e fica leiloando entre um e outro. Isso não é bom para ninguém, mas o marketing, ele contribui muitíssimo para a construção dessa imagem valorosa do seu escritório, da sua advocacia. O que mais? Gera advogados, gera novos negócios com novos clientes, né? Ele atrai novos clientes. O marketing é capaz de atrair pessoas que até então não tiveram contato com você para construir uma nova relação de negócios com o seu escritório, com a sua advocacia. E como se dá isso? A partir de conteúdos, novamente, que você vai compartilhando, né? A gente vive a era do conteúdo, né? E o teu conteúdo tem que ser relevante para o teu público-alvo. O teu conteúdo tem que ser impactante, tem que despertar a atenção, o interesse, desejo, para que o cliente vá efetivamente até a contratação. E existe uma metodologia de marketing para te ajudar a construir esse caminho, né? Construir essa jornada do cliente novo, desde o momento que ele é impactado por uma comunicação sua, seja no momento que for, ele é impactado e você vai conduzindo esse cliente ao longo de uma jornada até a contratação. E tudo isso é municiado com impactos gerados por conteúdos produzidos pelo escritório e pelos seus advogados, obviamente,
sendo direcionados para as mídias adequadas, sejam elas as redes sociais, seja elas o site do escritório, pode ser alguma revista eletrônica, algum site, algum blog, ou mesmo no ambiente offline, né, numa revista impressa, por exemplo, em algum evento presencial que você participe ou coisa parecida. Mas o marketing te permite, traz um benefício que é gerar novos clientes, novos negócios com novos clientes. Além disso, e não menos importante, eu até diria que o grande tesouro dos escritórios de advocacia está dentro dos seus próprios limites, é a carteira de clientes, né? Esse é um grande tesouro que os escritórios têm, pouquíssimo explorado, eu diria. Os escritórios sempre vão, e os advogados sempre vão em busca de um novo cliente, um novo negócio com um novo cliente. Quando poderiam pensar em gerar novos negócios para os clientes atuais. Isso é o básico e todo mundo falha, todos os escritórios falham. Porque é muito mais fácil desenvolver uma relação comercial com alguém que já te conhece, que já conhece o teu serviço, que já te contratou, inclusive, do que começar do zero com alguém que é um desconhecido absoluto. Leva muito mais tempo gerar negócio com um desconhecido do que com um conhecido. E custa muito mais caro. Então, a hora que você dá uma olhada para a tua carteira de clientes, estuda o perfil dessa carteira de clientes. Por isso, aquela informação que eu falei mais cedo, da criação do nicho, identificação de nichos, ela é tão importante. Porque a hora que você identificou um nicho, você passa a conhecer melhor aquele nicho e, a partir desse conhecimento, você gera novos produtos e serviços e possibilidades de oferecer para os seus clientes atuais e novos clientes, mas principalmente para os clientes atuais, novas demandas, novos serviços. E assim você vai potencializando a tua advocacia de maneira incrível, realmente incrível. E facilita também a execução do trabalho, porque começam a aparecer coisas repetitivas dentro do seu escritório. E você não precisa cada vez voltar aos livros, voltar para a academia, aprender tudo de novo para poder atender um novo perfil, um novo segmento de clientes. Então, prestar atenção na sua carteira de clientes, conhecendo essa carteira de clientes, você será capaz de gerar muitos e muitos bons negócios com um custo bastante reduzido. O que mais que o marketing traz de benefícios? É aquilo que eu falei no começo, entender a dinâmica do mercado. Você precisa entender a dinâmica do mercado e parar de olhar apenas para o direito. Você tem que olhar para o mercado, entender o que o mercado está necessitando e depois, sim, trazer as soluções para aqueles problemas que o mercado está demandando. Porque se você fizer ao contrário, você passa a pensar em produtos, em soluções jurídicas e você não consegue oferecer isso para o mercado, ou melhor, oferecer você até consegue, o que você não vai encontrar não vai reverberar isso com o teu público não vai te contratar, porque não é o problema que ele tem. Então, antes de qualquer coisa, olhar para o mercado, entender as dinâmicas do mercado, entender as mudanças que o mercado está sofrendo, para que você possa preparar produtos e serviços jurídicos que sirvam para solucionar aqueles problemas que o mercado apresenta. Muito bem. E mais um último benefício que eu acho importante a gente citar aqui é a questão da autoridade, a autoridade do advogado. E a autoridade do advogado não significa uma parede cheia de currículos, pelo contrário, talvez essa parede seja cheia de currículos, o seu cliente nem perceba, sabe? Não significa tanto assim para ele. Significa sim para o advogado. Não estou desmerecendo a qualificação técnica, não estou desmerecendo a academia, não é isso, não me entendam mal. O que eu estou dizendo é que o cliente, ele percebe a autoridade no advogado conforme as interações que o advogado tem com o cliente e como o advogado consegue mostrar ao cliente as possibilidades, o seu conhecimento em resolver o problema que está sendo apresentado. Então, nesse sentido, essa criação de autoridade ela é fundamental para que você consiga não só construir novos negócios com seus clientes atuais e clientes prospects, mas também para que você consiga desenvolver uma relação boa com os seus clientes dentro da prestação de serviço. Essa autoridade ela não é você que impõe, é o cliente que te dá, sabe? É diferente de você encher uma parede de currículos.
você vai construindo essa autoridade, o cliente vai percebendo essa autoridade conforme você vai entregando conteúdo, agregando valor, e o cliente vai sentindo isso em você. É muito mais percepção do cliente do que imposição do lado do escritório ou do advogado. Mas é importante agir de tal maneira que essa percepção seja construída na mente do cliente de maneira objetiva da nossa parte, né? Nós construímos isso de maneira objetiva, para que o cliente perceba isso efetivamente. Bom, para finalizar, a gente poderia ficar falando aqui um monte de tempo, mas o importante é que a gente seja conciso e rápido, objetivo, e que você saia daqui com algumas possibilidades de execução do marketing, e eu vou te dar algumas sugestões, algumas orientações estratégicas que você pode aplicar no seu escritório amanhã, ou hoje, se quiser. Vamos lá. A primeira que eu quero te trazer é assim, estabeleça alguns nichos de atuação. Na minha fala anterior, você deve ter percebido que eu dei uma certa ênfase na questão de estabelecimento de nichos. Então, perceba, olhe para o mercado e identifique quais nichos ou quais segmentos de mercado ou qual perfil de pessoas precisam daquilo que você conhece. É o primeiro passo de tudo. Saber olhar para fora e entender quem precisa de você, quem precisa do seu conhecimento. E aí você vai começar a qualificar isso, colocar como se fossem verticais mesmo. Pega um Excelzinho lá e coloca. Primeiro nicho. São pessoas que trabalham, sei lá, que trabalham em supermercados, né? Funcionários de supermercados. Esse é o nicho com quem eu vou trabalhar. E aí você começa a construir o seu diálogo para esse perfil de público, pessoas que trabalham em supermercados. Digamos um outro perfil. Já que a gente está falando de pessoa física, direito do consumidor faz sentido para essas pessoas, se a gente pensar que essas pessoas têm uma renda não muito elevada, elas potencialmente têm alguns endividamentos, né? Alguns empréstimos aqui ou acolá, alguns crediários, coisa parecida, é possível que elas tenham algumas demandas de consumidor. Só que você não vai lá no seu site escrever consumidor, direito do consumidor. Você vai escrever lá no seu site que você atende funcionários de supermercados, especializado em demandas de funcionários de supermercado. Eu estou dando um exemplo aleatório aqui, tá? Mas é importante que você seja muito objetivo, claro. Por isso, defina o nicho. Depois, se você olha para o lado, um pouquinho para o lado e enxerga que ações de direito do consumidor também fazem sentido para esse perfil, você vai explicar que você também atua na solução de problemas, de protestos indevidos, de dívidas com bancos, dívidas com empresas, lojas, etc. Mas vejam, eu não estou falando de direito do consumidor tecnicamente, eu estou falando de maneira clara, simples, para que o meu perfil de cliente entenda aquilo que eu estou falando. Tá certo? Essa é a dica número 1. Número 2, conheça a fundo as necessidades do seu público-alvo. Já que você conseguiu criar um nicho, agora olhe para esse nicho, olhe para essas pessoas e entenda quais são os problemas que elas enfrentam no dia a dia. É fundamental que você entenda que atividades ela realiza e quais são os problemas que ela enfrenta ao realizar essas atividades do dia a dia dela. Porque aí você consegue pensar em soluções jurídicas para atender essa camada de pessoas. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Então você pega, olha, cria um nicho, aprofunda o conhecimento sobre aquele nicho, entende quais são os problemas que essas pessoas enfrentam. E aí apenas você vai olhar para o direito e pensar em soluções jurídicas que atendam a essas necessidades. E quando você for falar para essas pessoas, que é agora a dica número 3 que eu vou te dar, produza conteúdo que explique como você faz para resolver aquele tipo de problema daquele perfil de pessoas. Porque aí você fecha um ciclo. Perfil de pessoas, né? um nicho, em seguida, quais são os problemas que essas pessoas enfrentam, e em terceiro lugar, você produz conteúdo entregando informação para essas pessoas sobre como resolver os problemas delas. Como é necessária a presença de um advogado para as soluções jurídicas, ele certamente vai contratar um advogado para isso. E ele vai contratar, certamente, aquele advogado que esteja mais próximo dele. E produzindo conteúdo, você consegue se aproximar das pessoas, do seu público-alvo, e virar potencialmente
um fornecedor de serviços jurídicos para aquele nicho, para aquelas pessoas. Bom, eu espero que você tenha gostado desse rápido, assim, essa passagem rápida pelo marketing. Espero que você também consiga aplicar essas dicas que eu sugeri aqui para você, porque elas são fundamentais. Só isso aqui já vai dar uma virada de chave dentro do seu escritório, dentro da sua advocacia, e você vai conseguir ser muito mais produtivo e gerar muito mais negócios utilizando o marketing por esse viés que eu trouxe para você. Então, antes de pensar em rede social, antes de pensar em fazer publicações, pense nisso que eu te falei aqui. Depois disso, você vai para o teu site, você vai para as redes sociais e produz conteúdo para o teu público-alvo. Tá joia? Então, foi uma grande satisfação mais uma vez estar com vocês. Agradeço ao Legal Hub por ter me convidado a participar desse evento. É sempre muito bom compartilhar conhecimento com pessoas que querem aprender e deixar de ser dinossauros. Um grande abraço, uma grande satisfação. Até a próxima.